O fim de tarde parecia comum na casa de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, mas bastou uma nova sequência de vídeos e comentários nas redes sociais para que o clima mudasse completamente. Fontes próximas ao casal revelaram que desde a última exposição pública sobre questões familiares, que envolveu menções a desentendimentos internos e críticas veladas a membros da família, o cantor não tem dormido bem e já buscou orientação jurídica. O motivo, segundo pessoas do círculo mais próximo, Zé Felipe estaria cansado de ver sua vida pessoal transformada em pauta de debate público. Nos últimos dias, a repercussão de uma fala feita durante uma transmissão ao vivo de Virgínia teria ultrapassado o limite do tolerável para o sertanejo, que agora avalia medidas legais para preservar a própria imagem e a de seus filhos. Embora o cantor não tenha feito declarações diretas, internautas notaram que ele apagou ou arquivou uma série de publicações antigas no Instagram, incluindo vídeos em que aparecia brincando com a esposa. É uma tentativa de se resguardar, disse uma fonte ligada ao meio artístico. Zé tem ficado em silêncio, mas por trás desse silêncio há um movimento grande acontecendo. Nos bastidores comenta-se que a decisão de procurar um advogado não é apenas sobre exposição na mídia, mas também sobre limites dentro da própria estrutura familiar, que se tornaram frágeis após meses de tensão crescente. Um amigo próximo do cantor contou que ele se sentiu desautorizado e desconfortável ao ver conversas e situações privadas sendo citadas indiretamente em vídeos de humor e reels virais. A equipe jurídica de Zé Felipe ainda não confirmou oficialmente a contratação, mas fontes ligadas a escritórios renomados de Goiânia e São Paulo confirmaram que houve consultas informais sobre direito de imagem e exposição indevida de vida íntima. Enquanto isso, o nome do cantor continua entre os mais comentados nas redes, com fãs divididos entre o apoio e a crítica. Para muitos, trata-se apenas de mais um episódio na longa novela pública que acompanha o casal mais midiático do país. Para outros, é o início de um rompimento simbólico, não conjugal, mas de postura, em que Zé decide, pela primeira vez, impor um limite entre o artista e o homem por trás das câmeras. O que vem a seguir, porém, pode mudar a forma como o público enxerga o casal. Há indícios de que novos episódios internos, até agora guardados em silêncio, poderão vir à tona, acirrando ainda mais o clima já descrito por fontes como de Guerra Fria. Nos bastidores da vida pública de Zé Felipe e Virgínia, o que parecia apenas um novo capítulo de um relacionamento altamente exposto tomou contornos de tensão real. O cantor, conhecido pelo temperamento calmo e pela postura geralmente descontraída nas redes, teria mudado radicalmente nas últimas semanas. Segundo pessoas próximas, ele se fechou em reuniões reservadas e pediu discrição total sobre os próximos passos. De acordo com fontes jurídicas consultadas, Zé teria buscado orientação com um advogado especializado em gestão de imagem e contratos de confidencialidade, algo pouco comum em casais públicos brasileiros. A medida, ainda que preventiva, demonstra que o sertanejo não quer mais ver sua vida familiar sendo tema de comentários, especulações e manchetes, especialmente após o último episódio, em que um trecho de uma conversa íntima teria sido citado indiretamente por Virgínia durante uma gravação de conteúdo. Ele sentiu que ultrapassou o limite do aceitável, afirma um amigo do cantor. A exposição deixou de ser estratégica e virou incômoda. O público acha que tudo é calculado, mas há momentos em que a linha entre o que é marketing e o que é vida real desaparece completamente. Internamente, fala-se que o clima entre o casal se tornou delicadamente tenso. Virgínia, que tem um ritmo frenético de gravações, campanhas e postagens diárias, estaria tentando manter a rotina normal de trabalho, enquanto Zé teria se afastado gradualmente das câmeras. Ele estaria optando por uma comunicação cada vez mais controlada, com falas curtas e sem improviso. Amigos do casal, no entanto, tentam minimizar a crise. Eles se amam, mas o excesso de visibilidade cobra um preço alto, comentou um conhecido da família. Mesmo assim, é impossível ignorar o impacto das últimas semanas. Dentro da própria equipe de produção, as divisões são perceptíveis. Há quem defenda que Zé tem razão em querer proteger a intimidade da família, e outros acreditam que essa reação pode gerar ainda mais especulação e atritos. Enquanto isso, nos bastidores de grandes marcas associadas ao casal, a preocupação cresce. Publicitários e gestores de contratos avaliam o impacto que um possível distanciamento entre eles, ainda que apenas em termos de imagem, poderia causar.
quando uma figura pública decide se resguardar, o fluxo comercial muda completamente, explica uma fonte do mercado. Zé, por sua vez, estaria buscando retomar o controle da própria narrativa, longe do turbilhão digital. Ele se sente refém do próprio sucesso e da exposição constante, afirma outro interlocutor. O cantor teria confidenciado que não quer ser personagem de uma novela pública todos os dias e que desta vez pretende agir de maneira definitiva. O que se sabe é que, por trás das cortinas de Stories e Reels, uma verdadeira disputa silenciosa acontece, quem controla a narrativa dentro de um império midiático construído a dois. A resposta pode definir o futuro de uma das duplas mais influentes da internet brasileira, tanto no amor quanto nos negócios. O que antes era apenas um rumor ganhou força nas últimas 48 horas. Fontes próximas confirmam que Zé Felipe já manteve reuniões com 2 escritórios de advocacia, um em Goiânia e outro em São Paulo, para tratar de assuntos relacionados à sua imagem e à administração de conteúdos que envolvem sua vida pessoal. A movimentação acendeu o alerta no meio jurídico e no círculo de influenciadores. O sertanejo estaria disposto a formalizar limites para o uso de informações privadas em plataformas digitais. Segundo a apuração, a ideia não seria romper com Virgínia, mas redefinir as fronteiras do que pode ou não ser divulgado publicamente. Um dos advogados, ouvidos sob condição de anonimato, explicou que a vida pessoal e o conteúdo de entretenimento estão completamente misturados e isso cria brechas perigosas para exposição e interpretações indevidas. Nos bastidores, a conversa é de que Zé sente que perdeu o controle da própria imagem. Ele virou um personagem em um roteiro que não escreve mais, confidenciou um produtor musical que já trabalhou com o cantor. Esse sentimento de impotência diante do público e da viralização constante teria sido o estopim para a decisão de buscar auxílio jurídico. O silêncio de Zé nas redes sociais tem sido interpretado como uma estratégia deliberada. Enquanto Virgínia continua produzindo normalmente, postando conteúdos e campanhas, ele optou por desaparecer de forma gradual, aparecendo apenas quando estritamente necessário. O afastamento, segundo pessoas próximas, é parte de um plano para reorganizar a própria narrativa pública. Especialistas em marketing digital afirmam que essa pausa é, de certa forma, um grito de resistência. Quando alguém como ele decide parar, a ausência fala mais do que qualquer declaração, afirma uma analista de imagem de São Paulo. Zé Felipe está tentando transformar o silêncio em ferramenta de reposicionamento. Enquanto isso, os advogados analisam contratos, cláusulas e possíveis acordos de confidencialidade. Há uma discussão delicada sobre como equilibrar o império de conteúdo que o casal construiu com a necessidade de preservar a vida privada. O casal é um dos mais lucrativos da internet brasileira, e qualquer alteração na dinâmica de exposição pode afetar campanhas milionárias. Fontes ligadas às equipes de ambos confirmam que as conversas estão sendo conduzidas com cautela. Ninguém quer que um impasse jurídico se transforme em crise pública, mas há um consenso de que algo precisa mudar. O desgaste emocional e a pressão estão no limite. Zé quer se proteger, mas sem desmontar o que eles construíram juntos, revelou uma fonte ligada à família. Por trás de todo esse cuidado, há também um aspecto emocional inegável. O cantor estaria abalado com o rumo que a exposição tomou, especialmente após notar que situações íntimas viraram combustível para piadas, memes e interpretações equivocadas nas redes. A sensação de vulnerabilidade o teria levado a refletir sobre o que, de fato, ele deseja para o futuro da família e até onde vale a pena manter o espetáculo. A guerra, ainda silenciosa, está em curso. E se depender da equipe de Zé, os próximos movimentos serão friamente calculados, longe das câmeras, mas com impacto direto nas telas. Enquanto os bastidores fervem, o público começa a perceber algo diferente. As aparições conjuntas entre Zé Felipe e Virgínia diminuíram drasticamente e as publicações mais recentes mostram o cantor apenas em momentos pontuais, quase sempre em silêncio, enquanto ela mantém o tom leve e animado que se tornou marca registrada de seus conteúdos. Mas, nos bastidores, o império digital que eles construíram começa a revelar rachaduras sutis. Nos últimos 3 anos, o casal transformou a própria rotina em um produto milionário. Vídeos de viagens, trechos do cotidiano, participações das filhas e até situações domésticas foram convertidos em uma linha contínua de conteúdo que sustenta campanhas publicitárias e contratos com grandes marcas. Essa fórmula que parecia infalível agora enfrenta um teste de resistência inédito.
De acordo com pessoas próximas à equipe de produção, a divisão de opiniões é cada vez mais evidente. Alguns produtores acreditam que o público deve continuar tendo acesso à vida da família, pois é isso que alimenta o engajamento e mantém a máquina girando. Outros, no entanto, defendem que é preciso estabelecer um limite urgente sob o risco de transformar a rotina do casal em uma sucessão de crises e exposições desnecessárias. Fontes ligadas ao setor de publicidade apontam que ao menos 2 grandes marcas estão reavaliando contratos futuros, não por ruptura direta, mas por cautela. Quando há indício de conflito interno, as empresas preferem aguardar a estabilização da imagem, explica um gestor de marketing. O público percebe quando há tensão, mesmo que ninguém fale abertamente sobre isso. Internamente, as conversas sobre a continuidade dos projetos conjuntos teriam ficado mais formais. O que antes era decidido espontaneamente entre os dois, como gravações, participações ou pautas de vídeos, agora passa por aprovação de assessores, produtores e consultores de imagem. É um sinal claro de distanciamento profissional, mesmo que a relação pessoal ainda esteja de pé, afirma uma fonte da produção. Apesar das especulações, ninguém confirma uma crise conjugal. Pelo contrário, pessoas próximas dizem que o casal ainda compartilha momentos de carinho e cumplicidade, mas em um contexto mais reservado e controlado. Eles se amam, mas o trabalho conjunto se tornou um campo minado, resume um amigo da família. Zé Felipe, por sua vez, estaria determinado a reavaliar sua posição dentro desse universo digital. O cantor, que sempre foi espontâneo e genuíno diante das câmeras, hoje evita improvisar ou se expor em transmissões ao vivo. Ele teme que qualquer frase seja interpretada fora de contexto ou usada contra ele, diz uma fonte. O reflexo disso é uma mudança perceptível na postura do casal. Se antes tudo era compartilhado, desde o café da manhã até as discussões triviais, agora há uma sensação de que cada frame é cuidadosamente medido. Essa contenção, embora compreensível, gera um novo tipo de curiosidade entre os fãs. O que está acontecendo fora das câmeras? A resposta, por enquanto, permanece guardada entre advogados, assessores e um pequeno grupo de pessoas de confiança. Mas, conforme novas decisões forem tomadas, o público poderá presenciar uma transformação significativa na forma como o casal mais poderoso da internet brasileira lida com o próprio reflexo, dentro e fora da tela. E segundo quem acompanha de perto, a próxima movimentação de Zé Felipe pode surpreender até os mais céticos. Quem observa de fora talvez ainda veja a harmonia, mas quem acompanha de perto percebe que há algo quebrado na dinâmica de Zé Felipe e Virgínia. Não se trata de uma separação amorosa, mas de uma ruptura silenciosa, um afastamento emocional e estratégico que vem sendo construído em silêncio, longe dos stories e das câmeras. Fontes próximas relatam que as conversas entre o casal se tornaram mais curtas e objetivas, restritas a decisões práticas sobre as filhas, compromissos e agenda profissional. Eles continuam se apoiando, mas a conexão espontânea de antes deu lugar a uma convivência mais técnica, descreve uma pessoa do círculo íntimo. Nos corredores do meio artístico, o termo usado para definir o momento é crise branca. Não há brigas abertas, mas existe um distanciamento claro. Zé Felipe teria optado por se isolar temporariamente de algumas atividades conjuntas, especialmente das gravações e campanhas, em que sentia que sua imagem estava sendo usada de forma excessiva. A decisão de buscar orientação jurídica foi o ponto de virada. Desde então, o cantor teria imposto condições para aparecer em novos conteúdos, pedindo aprovação prévia de roteiros e até o direito de vetar determinados trechos. Para quem trabalha na equipe, a mudança é drástica. Antes ele chegava e gravava tudo no improviso, agora nada sai sem passar por um filtro. Isso mostra o quanto ele está desconfortável, explica um produtor. A reação de Virgínia, segundo pessoas próximas, tem sido ambígua. De um lado, há a compreensão de que o marido precisa preservar sua saúde mental. De outro, há a preocupação com o impacto que essa nova postura pode gerar nos negócios. O império digital deles depende da conexão familiar. Quando um dos dois se afasta, todo o ecossistema sente, comenta uma executiva de marketing que trabalha com influenciadores. O afastamento, porém, não é apenas comercial. Zé Felipe estaria repensando profundamente o próprio papel dentro desse universo de exposição.
Em conversas reservadas, ele teria dito que não quer que suas filhas cresçam vendo os pais discutindo em público ou transformando a intimidade em conteúdo. Ele quer mudar o rumo antes que seja tarde, disse uma fonte próxima. O reflexo desse novo posicionamento já aparece nas redes. A frequência de vídeos em que o casal interage diminuiu e as poucas aparições conjuntas parecem ensaiadas, cuidadosas, como se houvesse um roteiro invisível tentando esconder o desconforto. Para muitos seguidores atentos, a ausência de naturalidade virou o novo indício de crise. Enquanto isso, os advogados seguem em silêncio absoluto, analisando documentos e elaborando possíveis cláusulas de confidencialidade que protejam ambos. Ninguém fala oficialmente sobre o assunto, mas há uma sensação no ar de que algo está prestes a mudar de forma definitiva e que talvez o público esteja prestes a testemunhar o nascimento de uma nova fase na vida de um casal que construiu sua fama mostrando tudo. Nos bastidores, a expressão mais ouvida é transição de imagem. Para uns é apenas uma pausa, para outros, o início de uma ruptura que já começou, ainda que disfarçada de recomeço. O que antes era apenas parceria e amor, agora parece atravessar uma zona cinzenta, onde termina o sentimento e começa o contrato? Essa é a pergunta que ecoa nos bastidores do casal Zé Felipe e Virgínia. Amigos próximos afirmam que, nas últimas semanas, o casal tem enfrentado uma fase de negociações internas que mais parecem reuniões empresariais do que conversas de relacionamento. Segundo fontes ligadas à equipe de gestão, as decisões familiares passaram a ser acompanhadas por assessores jurídicos e empresariais, com cada lado buscando se proteger sem romper a unidade pública. Eles estão tentando equilibrar o lado afetivo com o lado corporativo. É um relacionamento, mas também uma sociedade de negócios milionária, explica uma pessoa envolvida na administração de campanhas do casal. O volume de contratos e compromissos financeiros entre os dois é enorme. A marca compartilhada, que vai desde produtos de beleza até campanhas conjuntas, gera valores expressivos mensalmente. No entanto, as cláusulas de imagem que até então eram administradas de maneira simples, agora estão sendo revisadas com rigor. Zé Felipe quer garantir que nada seja publicado sem sua autorização formal e que o uso de sua imagem em conteúdos comerciais esteja limitado por contrato. Para quem acompanha o casal desde o início, essa transformação soa impensável. O que começou como um romance leve, com vídeos espontâneos e brincadeiras, agora se tornou uma estrutura de negócios complexa, regida por termos e obrigações legais. O amor continua, mas está cercado por contratos, agendas e estratégias de marketing. Eles se tornaram uma empresa, resume um empresário do meio sertanejo. Virgínia, por outro lado, estaria tentando manter a naturalidade. Fontes afirmam que ela tem evitado comentar o assunto publicamente e que prefere não alimentar boatos de crise. Em conversas com a equipe, ela teria dito que Zé está apenas cansado e precisa de tempo, mas reconheceu que o momento exige ajustes. Ela é pragmática, sabe que a imagem deles juntos tem valor comercial e afetivo, mas também entende que o excesso de exposição cobrou um preço alto, comenta uma fonte ligada a influencer. Nos bastidores, há um consenso. Zé quer resgatar o controle sobre a própria identidade, algo que acredita ter se diluído no turbilhão de conteúdo. Ele sente que o público passou a ver nele apenas o marido da Virgínia, e não o artista que construiu sua carreira antes do fenômeno digital. Essa percepção teria mexido profundamente com seu ego e seu senso de propósito. Enquanto isso, o casal tenta preservar as aparências. Fotos cuidadosamente selecionadas, vídeos curtos e legendas neutras são publicados para manter a narrativa de normalidade, mas o tom é diferente, menos sorrisos improvisados, mais distância simbólica. O público atento já comenta a mudança, eles parecem juntos, mas distantes. O dilema é evidente: como proteger o amor sem destruir o negócio que o sustenta? Essa é a fronteira delicada que Zé e Virgínia caminham agora, lado a lado, mas em direções opostas em termos de prioridade. Ele busca silêncio, ela precisa de barulho, ele quer privacidade, ela vive do compartilhamento. E no meio disso tudo, o amor real parece disputar espaço com a lógica corporativa. Uma guerra discreta, travada entre corações e cláusulas. Para muitos, fama é sinônimo de sucesso, mas para Zé Felipe, nesse momento, ela parece ter se transformado em um fardo.
O cantor, herdeiro de uma das famílias mais conhecidas da música sertaneja e marido de uma das maiores influenciadoras do país, agora vive um conflito silencioso, a luta para manter sua identidade em meio à superexposição. Fontes próximas relatam que o sertanejo vem refletindo profundamente sobre o rumo da própria carreira. Zé sente que o público o enxerga mais como personagem do universo de Virgínia do que como cantor, explica um amigo de longa data. Essa percepção o teria deixado inquieto. Ele ama a família e respeita o sucesso de Virgínia, mas sente falta de ser reconhecido pelo próprio talento. Nos bastidores da música, a situação é observada com atenção. Produtores e parceiros comerciais notaram que Zé tem evitado aceitar convites para gravações e colaborações. Em vez disso, tem se concentrado em reorganizar seus projetos musicais e repensar a própria imagem artística. Ele quer se reconectar com o público por meio da música, não apenas das redes, afirma um produtor, mas essa tentativa de retomada esbarra no peso do nome. Como filho de Leonardo e integrante de uma das famílias mais midiáticas do país, Zé Felipe carrega uma herança pública difícil de administrar. Cada gesto, cada fala, cada ausência é interpretada e amplificada em portais de notícias e perfis de fofoca. O cantor, cansado, já teria dito a amigos que não há mais diferença entre a vida real e o espetáculo. A situação se agravou após a última série de publicações de Virgínia, que reacenderam especulações sobre o relacionamento. Mesmo sem citar diretamente o marido, algumas falas foram interpretadas como indiretas e o público rapidamente criou narrativas. Zé ficou furioso, conta uma fonte. Ele sente que tudo o que diz ou faz é usado como combustível para engajamento e que perdeu o direito ao silêncio. A assessoria do cantor tenta conter os danos. Internamente, há um esforço para reposicionar a imagem de Zé como artista autônomo, destacando suas conquistas, lançamentos e participações em eventos musicais, sem relação direta com o universo da esposa. O desafio é enorme, pois o público está acostumado a ver os dois como um pacote inseparável. Do outro lado, Virgínia se mantém em movimento constante. Entre gravações, compromissos e viagens, ela parece focada em manter a estabilidade da marca familiar. Segundo uma pessoa de sua equipe, ela enxerga a fase atual como uma crise de ajuste. Ela acredita que tudo vai se resolver naturalmente, mas talvez subestime o impacto emocional disso em Zé. Comenta, o contraste entre os dois se tornou visível, ela continua em ritmo acelerado, produzindo, criando e expondo. Ele cada vez mais introspectivo, evita entrevistas e aparições públicas. Nos bastidores, o comentário é que Zé está pagando o preço da fama que construiu ao lado de quem vive dela intensamente, um preço que agora cobra em silêncio, com o peso de um nome grande demais para se esconder e uma imagem valiosa demais para ser esquecida. E se há algo que todos concordam, é que essa história ainda não chegou ao seu ponto máximo. A tensão cresce, o público observa e a dúvida permanece. Até onde vai o silêncio antes de se transformar em ruptura? Enquanto as especulações cresciam, Virgínia permaneceu em silêncio. Algo raro para quem vive sob os holofotes. Durante dias, nenhuma declaração direta, nenhuma indireta evidente, apenas conteúdos neutros e focados em trabalho. Mas, segundo pessoas próximas, esse silêncio foi tudo menos desatenção. A influenciadora teria entendido que qualquer reação pública poderia ampliar a crise e por isso decidiu agir de forma estratégica, falar pouco, observar muito e reorganizar sua comunicação. Fontes do meio digital confirmam que Virgínia passou a revisar roteiros e cronogramas de conteúdo, buscando evitar qualquer associação a conflitos ou temas delicados. A intenção era clara: proteger o patrimônio simbólico e financeiro que o casal construiu. Ela é uma mulher de negócios. Sabe que o impacto emocional é inevitável, mas entende que precisa pensar como gestora também, explica uma executiva ligada à marca. Por trás das câmeras, porém, o clima era tenso. Pessoas que frequentam a casa do casal descrevem dias de silêncio pesado, conversas curtas e olhares longos, cheios de cansaço. Ainda assim, havia afeto. Eles não estão brigados, estão exaustos, contou uma amiga da família. São dois mundos tentando coexistir, o da exposição e o da preservação. O ponto de virada veio quando Zé Felipe tomou a decisão de cancelar temporariamente compromissos públicos para se dedicar à própria carreira musical.
Em um gesto visto como simbólico, ele teria dito a um amigo: "Preciso lembrar quem eu era antes de virar notícia." A frase, repetida discretamente por pessoas próximas, resume o momento do cantor, uma tentativa de reencontro consigo mesmo. Virginia, segundo fontes, compreendeu o gesto e teria dado espaço. Ela não quer se opor a isso? Quer que ele se reencontre, mas também precisa seguir com o ritmo do trabalho, explicou uma produtora de sua equipe. O casal, portanto, estaria tentando redefinir a parceria, mantendo o amor e o respeito, mas ajustando os limites do compartilhamento público. Nos bastidores, advogados e assessores continuam atuando para formalizar acordos de confidencialidade e estabelecer parâmetros claros para o uso de imagem e conteúdo. Ninguém fala oficialmente sobre o assunto, mas a movimentação confirma que a fase é de reorganização, não de rompimento. O público, por sua vez, segue dividido. Alguns enxergam maturidade no silêncio de ambos, outros interpretam o distanciamento como o prenúncio de uma separação, mas para quem conhece a história de Zé e Virgínia, o momento parece menos um fim e mais uma pausa necessária em meio ao ruído incessante da fama. Ao final, o casal parece ter entendido algo fundamental, que o amor real não precisa de câmera, legenda ou engajamento, apenas de espaço. E por mais que o império digital siga vivo, o casal que o construiu agora tenta se reconstruir longe dos flashes, buscando um equilíbrio entre o palco e a paz. Enquanto Zé reorganiza seus passos e Virgínia recalibra sua presença, o país observa o desfecho de mais uma história marcada por fama, pressão e humanidade, porque no fim, entre advogados, contratos e câmeras, o que resta e o que mais pesa ainda é o coração.